E o momento máximo, talvez, de toda essa tradição esteja em Mantenha. Esteja nessa Pietà de Mantenha. Esse é um quadro absolutamente inacreditável. É domingo de manhã e Jesus está revivendo. Esse é um momento que é quase uma epifania. Nós vemos no meio do quadro à esquerda a imagem das três Marias que estão se aproximando. Está de manhã, em pouco tempo elas vão abrir a cova que está à esquerda de Jesus e vão ser informadas de que ele não está mais lá. Os dois anjos estão surpreendidos no momento exato de retirarem as vestes de Jesus. O corpo de Jesus, especialmente o torso, é exibido com uma vitalidade que é quase clássica. Embora não seja de um corte que lembre Michelangelo, ele lembra muito certa estatuária da Idade Clássica da Grécia. E os dois anjos parecem com a boca aberta, não se sabe se estupefatos pelo momento da ressurreição, ou se eles já convencidos da ressurreição e da glória do que eles estão vivendo, eles já estão cantando alguns hinos de Páscoa. Cristo está apoiado num sarcófago, que é um sarcófago muito valioso, e as suas vestes estão caindo. Esse é um momento em que ele oferece as mãos, onde os estigmas são muito discretos, e, mais uma vez, no centro do quadro, o que a gente percebe é essa formação de roseta, que é o termo técnico para isso, das vestes, que, especialmente entre as duas pernas, que sofrem todo tipo de influência na mão dos anjos. A gravidade, a luz e o vento. Como no São Francisco de Bellini, a veste que está sendo segurada pelo anjo vestido de azul parece que está sendo levemente balançada por um vento que só parece balançá-la. É um vento que só está aí. Não está em mais nenhum lugar, como no São Francisco, no Bellini também, se a gente perceber, o São Francisco dele está olhando para um ponto, que é um ponto enigmático, e que, especialmente na economia total do quadro, ele parece indecifrável, porque é um vento muito específico, é um vento que soa e sopra quase como uma epifania. Esse é um quadro que respira o ar da manhã. O Dr. Yankelevich escreveu um livro de resto antológico sobre a música e as horas, em que ele tem um belo ensaio sobre a relação entre Henrique Satie e as primeiras horas da manhã. Esse é um quadro onde a atmosfera da manhã, a luz da manhã, o frescor da manhã, o perfume da manhã e a temperatura da manhã perpassam o quadro todo num momento glorioso em que o Renascimento se torna quase tangível. A nossa relação com o Renascimento de Cristo mudou um pouco. É fácil ver.
Esse é o final de um filme que ficou famoso pelos motivos errados, de um ator e diretor australiano. Mas o que nós vemos aqui é que, evidentemente, não se esperava que Mel Gibson filmasse a ereção de Jesus. O que o Renascimento celebrava como um excesso, o excesso da carne, Mel Gibson está condenado a celebrar como uma falta, como, mais uma vez, a exposição da ferida, o que é um modelo quase medieval de celebração da carne. Por mais que ele tenha passado de uma forma quase fetichista, durante seu filme todo, descrevendo o martírio de Jesus, quer dizer, na hora em que esse martírio chega a qualquer tipo de conclusão, ele só pode se retrair com escrúpulo que os limites da nossa consciência possível, em termos weberianos, permitem que ele se retraia. Quer dizer, há um momento em que é inevitável que a gente volte para as feridas de Deus. Ainda falando sobre o Renascimento, e especificamente o renascimento da carne, esse é Jules Michelet. O rosto dele parece prestes a repreender alguém ou rir de alguém. O cabelo branco parece farto e seco. Ele tem uma pele curiosamente escura, o nariz é grande e o seu corpo é pequeno em relação ao seu rosto. Esse era um homem diabólico. Ele escreveu uma história da França que começa na pré-história e termina na Revolução. E conforme ele foi escrevendo a história da França, ele percebeu que não lhe cabia escrever só a história da França. Ele teve que escrever uma história do mar, teve que escrever uma história da água, teve que escrever uma história dos insetos, teve que escrever uma história da montanha. Ele tinha uma obsessão pelo trabalho que era positivamente febril e que quase lhe custa muito caro. E para ele, o maior erro que nós cometíamos, que nós sempre cometemos com relação à história, foi acreditar que a história pode ser posta no feminino. O que ele dizia é que a história é um áspero senhor, e um viajante, e um forasteiro de muito vigor. É a natureza que é feminina. A história, nesse sentido, é uma subserviente da natureza, e o tempo é um subserviente da mulher, por um motivo simples. A maioria dos historiadores, os senhores sabem, quando vão escrever a história de qualquer período, eles ficam preocupados com as taxas de inflação, com os movimentos institucionais, com as convulsões, com o que estava acontecendo em termos da geopolítica do período e com o que estava acontecendo em termos ou da sociologia ou das flutuações históricas. Quando Michelet ia escrever qualquer tipo de história, o que ele primeiro prestava atenção era no rosto das pessoas que a tinham vivido. Para Michelet, a ideologia e o que se trata hoje como história não contava nada. O que contava era uma antropologia dos humores. O que para ele era definitivo era o grão da pele. Era como a carne se comportava. Era a economia dos músculos. Por isso, o que fazia para Michelet o movimento da história era a circularidade do sangue. E essa circularidade do sangue se dá no momento máximo, que é o único momento que nós podemos ter a intimidade quase que imerecida de poder vivenciá-la, que é na hora em que as mulheres ficam menstruadas. É com as regras femininas que, para Michelet, essa circularidade se expressa, em que isso pode ou não confrontar o ideal, dessa vez, realmente, fisicamente próprio de uma vida nova. Por isso, a gente costuma dizer que, para Michelet, o verdadeiro momento erótico é um momento da vidência, não da penetração. Esse é um homem que queria assistir suas mulheres ficarem menstruadas, mais do que penetrá-las. E esse é um homem que queria ver como esse espetáculo da circularidade do sangue acabava fomentando a história, mais do que penetrar a história. Ele teve uma única e sintomática queda, quando ele escreveu várias páginas elogiando uma espada obscura, muito pesada, que ele tinha descoberto num museu medieval, que continha a inscrição na sua lâmina, penetrabit, que quer dizer penetrará. Ele achava isso de uma percussiência por parte do guerreiro que empunhava essa espada, uma percussiência que não era só guerreira e que não era só um adágio, era uma percussiência ética, era uma percussiência moral. Para Michelet, por isso, antes de começar a escrever qualquer coisa, ele se debruçava, ele frequentava os museus, se debruçava sobre os rostos das pessoas. Isso deu margem a muita divagação estruturalista, e o que fez com que o Michelet acabasse repudiado e criticado e elogiado pelos motivos errados. Os motivos errados têm um nome, e esse nome é Roland Barthes, que escreveu um ensaio pequeno, que é como uma cartilha sobre Michelet,
que é correto, é afetado e é um livro cheio de fricotes. As coisas para as quais ele chamava a atenção de tudo isso, para qualquer pessoa educada, para qualquer pessoa civilizada, era um lugar comum. O Barthes deu um revestimento que soava moderninho demais a isso tudo, e Michelet acabou se transformando num ícone da cultura estruturalista recente. Mas, na verdade, a obsessão de Michelet pelo sangue era algo muito enfático. Era enfático a ponto de que ele fizesse a descrição de William Pitt, o primeiro-ministro inglês, de uma forma que é inesquecível. Ele é todo vermelho, Michelet escreveu. Ele parece relativamente comum. Existe no conjunto dessa figura algo de infantil, de uma infância colérica e untuosa, revestida da máscara de um tartufo todo matizado de rosa. Nós não precisamos de muito mais do que alguém que nos explique a história, contando a história dos rostos das pessoas que a viveram desse jeito. Quando, ao escrever a história da Revolução, ele vai ter que se debruçar sobre Napoleão, ele vai até o busto de Houdon, que era o mesmo escultor que tinha esculpido Voltaire, que escreve: o pequeno busto de Houdon, selvagem, obscuro e tenebroso, parece um enigma sinistro. Seus olhos cinzentos são como duas lâminas de vidro por onde não se vê nada, e que só comprovam sua impessoalidade completa, macabra e que parece perfeitamente fantasmagórica. A maioria dos historiadores olham ou pensam em Napoleão e pensam no imperador. Só Michelet podia pensar em Napoleão e se lembrar de um fantasma. Os mortos sempre obcecaram Michelet. Esse é o túmulo de Michelet no cemitério Père Lachaise. Como os mortos sempre obcecaram Michelet, a ressurreição também sempre obcecou. Na base desse túmulo está escrita a palavra renascimento. E ele ficava muito conturbado o tempo todo, porque ele dizia que tinha bebido por demais o sangue negro dos mortos. Para Michelet, a verdadeira função do historiador era justamente fazer com que os mortos renascessem e explicar-lhes o sentido último da existência de cada um deles. Nesse afã, nessa febre, nessa obsessão pelo trabalho e nessa obsessão por ressuscitar a história da França, ele acabou esgotado. Logo depois escreveu um volume sobre a Revolução e foi se recuperar tomando banhos termais de lama numa cidade da Itália, a uns 100 quilômetros de Milão, chamada Acqui. Isso foi em 1854, do dia 19 a 21. E as descrições que Michelet faz dos seus banhos de lama são das páginas mais impressionantes da prosa francesa. Ele conta como, na primeira vez, ele se deitou numa banheira e a pessoa que estava servindo, com o talento de um sepultador egípcio, começou a cobri-lo com uma terra que era pouco mais que uma areia fina. E ele não sentiu nada. No segundo dia ele voltou lá e essa mesma pessoa substituiu a areia fina por uma lama. Ele começou a sentir que podia haver entre ele e a terra uma espécie de comunhão que ele não sabia como explicar, mas que era uma comunhão surda. Uma comunhão que começava na terra e terminava em algum lugar do seu corpo e que parecia algum lugar dentro do seu corpo. No terceiro dia, ele foi completamente coberto. Só o seu rosto ficava do lado de fora. Essa era uma ocasião em que ele temia, mas ele conta, ele escreve que quando ele foi inteiramente coberto, a sensação foi uma sensação única como ele nunca teve. Ele dizia: amores, aflições, trabalho, tudo começou a repousar no fundo da minha banheira de mármore. Ele percebia, e nesse momento lhe foi dada uma percepção que é também antológica e é memorável, de que dessa terra onde ele estava enterrado para a terra na qual ele seria enterrado quanto morto, a diferença era muito pouca. A única diferença, quando ele estava enterrado agora, é que ele sabia que ele renasceria. Que renasceria graças às virtudes da terra. É sintomático e é uma relação causal que logo pouco depois de frequentar os banhos de Acqui, ele tenha se dedicado a inventar uma noção que nós tratamos hoje com muita familiaridade. Eu sugiro a familiaridade com que eu mesmo tratei essa noção nos primeiros 15 minutos dessa palestra, que é a noção de renascimento. Foi Michelet que inventou o nome de renascimento, foi Michelet que identificou o renascimento na Itália, e foi Michelet que criou um exército e uma multidão de artistas e de poetas que estavam preocupados, estavam obcecados em cantar a vida nova. Para Michelet,
que tinha um rigor épico com relação ao trabalho. O verdadeiro patrono da história só pode ser Lázaro. Essa obsessão composta pelo sangue, pela circularidade da natureza, pelo grão da pele e pelo renascimento, era algo que sempre foi uma compulsão muito grande para Michelet e que sempre acabou tingida de um componente clara e positivamente erótico.